Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um papo curto e necessário. E o tema do vídeo de hoje é penso, logo me desespero? A gente está satirizando aqui uma atriz, Yami Rebouças, né? Que foi uma pesquisa de doutorado dela. Que ela fez uma sátira da frase de René Descartes, que fala penso, logo existo. E as duas frases fazem muito sentido porque a gente vai tratar hoje. No vídeo da semana passada, e aí se você não viu, vai lá e assiste, Pete falou pra gente conversar um pouquinho sobre senso crítico, que é uma coisa que a gente fala demais, né? Tudo a gente fala, tem que ter senso crítico das coisas, mas que as pessoas acabam não falando sobre o que é senso crítico. E aí existem duas questões, existem mais, mas a gente vai trazer hoje a questão do senso comum e do senso crítico, né? O senso comum é uma coisa que chega, uma informação que chega para todo mundo e que essa informação não é analisada e que ela é aceita pela maior parte da população simplesmente por existir. O senso crítico é aquela informação que chega para você e que você faz uma análise daquela coisa, né? Daquela informação. A gente está falando bem superficial, tá, gente? Aí se vocês quiserem pesquisar, existem vários autores que discorrem sobre isso. Mas assim, o senso crítico é uma coisa que chega, uma informação que chega e você analisa, você avalia criticamente. Você busca fontes, busca informações e aí você tira uma concepção daquilo que chegou para você. E é muito importante que a gente comece a atuar em todos os segmentos da nossa vida pelo senso crítico. Porque às vezes a gente é levada para uma situação sem nem perceber como a gente chegou naquilo. E eu tenho certeza que todo mundo, se parar um pouquinho e pensar, vai falar, poxa, isso já aconteceu comigo. Eu me vi envolvida numa situação que eu nem percebi como foi que eu cheguei lá. E quando eu vi o problema já estava acontecendo. O fato de você fazer uma análise pelo senso crítico não quer dizer que você vá se livrar de todos os problemas, mas vai levar você para uma situação de maneira consciente. E aí você vai saber como lidar com aquilo, né? Você vai ter um pouco mais de bagagem, de informação, inclusive para sair daquela situação. Ou para entrar numa situação que é importante você estar. Porque hoje em dia muita coisa é jogada pra gente, jogada, e a gente não tem nem tempo de pensar. E nós estamos tão condicionados a só receber informações superficiais que a gente não para e não analisa o que está acontecendo. E isso envolve tudo na nossa vida. Hoje o país está numa situação caótica que está porque as pessoas não avaliaram criticamente comportamentos. E é importante, principalmente essas pessoas que estão em cargo de liderança e que dependem da gente para colocar essas pessoas nesse cargo, que a gente avalie as coisas, que a gente analise comportamentos. Uma pessoa defender uma causa não quer dizer que ela seja boa por defender aquela causa. Você tem que analisar se de fato aquela causa é boa. Você tem que analisar se a pessoa está agindo de acordo com aquilo que ela está falando. Porque às vezes ela fala aquilo para conquistar uma quantidade maior de pessoas, mas é que as ações dela são completamente contrárias àquilo que ela está falando. E ela continua defendendo aquele discurso como se fosse algo positivo. E aí a gente tem que analisar, aquele discurso é positivo? Aquela causa é positiva? Porque eu não posso pensar só no meu bem-estar, eu tenho que pensar no coletivo. Sociedade é coletiva, ninguém vive só. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Porque se existem pessoas hoje em situação de poder que nós colocamos essas pessoas lá, a responsabilidade também é nossa. E por mais que, mas eu não comunguei daquilo que está acontecendo hoje. Mas o que foi que a gente fez para mudar? O que foi que a gente fez para conseguir com que aquilo não estivesse no lugar que está hoje? Eu vou colocar aqui agora uma tirinha de Mafalda, maravilhosa. Infelizmente o criador de Mafalda, Quino, né, que é um argentino, já faleceu. Mas o legado dele tá aí. Eu ia pedir para você parar o vídeo para analisar a tirinha, mas eu sei que você não vai pausar esse vídeo. Então eu vou botar aqui a tirinha, leia, e eu vou esperar aqui 5, 7 segundos para você ler a tirinha. Pronto, eu acho que já deu tempo de você ler. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir que você leia novamente. Então eu vou parar mais 7 segundos, porque numa primeira leitura rápida, normalmente a gente não consegue pegar as informações necessárias daquela mensagem. Então eu vou parar de novo agora.
Agora eu vou ler a tirinha e a gente vai analisar. Aí Mafalda fala, né? O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. De valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. Se você pega essa leitura fria, sem análise crítica, é capaz de muita gente concordar com o Manolito. De falar que os valores morais, culturais, artísticos não servem de nada, o que serve é o dinheiro. Quando fala de valores de mercado, é o que movimenta, né, o mercado, que é o capitalismo. Mas se você analisa a tirinha criticamente, você entende que isso é uma crítica à realidade que está acontecendo. Que hoje em dia o que tem tido espaço e que tem sido realmente valorizado é o capital. Tudo aquilo que envolve dinheiro, tudo aquilo que envolve valores de mercado. Diga, Pete. Ou o benefício próprio. Que está vinculado ao capital. Exato. Porque se você pega, como Mafalda fala aqui, valores morais, espirituais, artísticos e humanos, isso são valores coletivos. Exato. Né? Exato. Valor financeiro de mercado é individual. Eu não estou aqui dizendo, gente, que dinheiro é ruim. Jamais. Não estou. Jamais. Até porque a gente vive numa sociedade capitalista e é necessário que o dinheiro, de fato, esteja nos nossos dias. Mas será que a gente não existe uma forma de você conseguir esse capital sem passar por cima dos valores morais, éticos, artísticos e culturais? Então, o pensamento crítico, ele leva a gente a analisar as coisas, a observar de outra ótica e fazer com que a gente consiga encontrar caminhos melhores para que essa discrepância social não exista. Então a gente está aqui querendo estimular você, todo papo nosso, todo papo curto e necessário, é para que a gente discuta valores morais, éticos, culturais, artísticos, para que a gente enxergue a vida por outro ângulo e que a gente saia dessa posição de conforto que o mundo está colocando a gente. Conforto, para mim não é conforto, para mim é angustiante. Mas que a gente sente e que a gente vire zumbis, só recebendo informações, mortos-vivos. E como diria Paulo Freire, o mundo não ele está sendo. E nós somos os sujeitos da mudança, somos nós que mudamos a nossa realidade. Então vamos parar de colocar a responsabilidade também sempre no outro, né? Porque, inclusive, a gente vive numa condição hoje que a gente tem um exemplo, né, que nunca é culpado de nada e fica jogando a responsabilidade sempre para o outro. E vamos entender que a responsabilidade também é nossa, certo? Então, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.